nossa alma. Porque é o desdobramento dessa unidade, o sexto desdobramento dessa unidade, que vem a ser o ser humano, a alma humana. Por isso que é tão profundo o número e tão profundo o tarô. Tirar o número 1, é um pauzinho ali. Não, poxa, é uma verdade, é uma realidade que ele está nos mostrando naquele momento. Então, como falávamos, do 1 ao 10 relaciona com os corpos, os sefirotes, que a gente falou agora. E do 11 ao 22 relacionam-se com os trabalhos de Hércules, que estão na mitologia grega. Essa figura aí é o Hércules, né? Então, na mitologia grega, os trabalhos de Hércules representam os trabalhos que o ser humano deve realizar dentro de si mesmo, limpando as suas impurezas, os seus defeitos, né? Purificando-se. Esses são os trabalhos de Hércules, né? Depois vocês podem estudar, na própria mitologia, a gente citou aí, depois vamos ler, o que é cada trabalho de Hércules, né? Na verdade, representa uma limpeza, uma purificação que o ser humano faz dentro de si mesmo. Então, estão aqui, são os arcanos do 11 ao 22. Hércules, na mitologia grega, representa a força do Cristo, a força crística, da vida universal, encarnada no coração do ser humano, que trabalha para limpá-lo de suas impurezas. O Cristo no cristianismo é chamado de Cristo, mas ele sempre existiu em todas as culturas. Entre os gregos era chamado de Hércules, entre os egípcios, Osíris, e assim por diante. Entre os hindus, Vishnu. Cada cultura teve um nome diferente para personificar essa força universal, que é o número 2, que é o Filho da criação, que é o Cristo. Certo? Então, só citando aí aquilo que a gente já falou, né? Para ficar bem gravado para vocês. Arcano 1 relaciona-se com o Pai. O nome hebreu na Cabala, se vocês estudarem algo cabalístico, vocês vão encontrar com esse nome. Keter representa o Pai, certo? O arcano 2 relaciona-se com Shokimah da Cabala, o segundo Sefirote, que é o Filho, o Cristo. O arcano 3 com Binah, o Espírito Santo. Arcano 4, com Shezed, o íntimo, o Espírito divino. O arcano 5 com Geburah, que é Budi, o Buda, a consciência do ser humano. O arcano 6, Tiferet, também conhecido como Manas, ou a alma humana, a alma humana. O arcano 7 é Netzah, a mente. O 8 é Hod, o astral, o emocional. O 9, Gesod, o vital, mundo, corpo vital, o corpo etérico, a vida. E o arcano 10, Malkut, o reino, o fundamento, que é o corpo físico ou o mundo físico. Os arcanos menores também se dividem, tá? Não em 2, mas em 4 partes. Por quê? Os mistérios da mãe, a mãe, que mãe? Quem é a mãe divina? É a natureza, claro, é o amor, tudo isso vocês falaram. Mas fisicamente ela se expressa como? Essa deusa mãe. É a natureza, é a mãe natureza, né? É aquilo que nos criou, nós somos todos filhos da natureza. Então a mãe, Deus mãe, se revela na natureza, na fertilidade da natureza, como diz aí uma oração, né? Então, os mistérios da mãe se encontram na natureza e está baseada nos 4 elementos da natureza. Quais são esses elementos? Do arcano 23 ao 36, relaciona-se com o elemento terra. Paulo. Do 37 ao 50, elemento água. Do 51 ao 54, elemento ar. E do 55 ao 78, elemento fogo. Então, relaciona-se com os 4 elementos. No estudo dessas cartas, nós devemos... Que cartas? Esses arcanos menores. Devemos considerar as características positivas e negativas de cada elemento da natureza. Poxa, mas o que é isso, né? Nós somos filhos da natureza, não somos? Tudo que existe, as plantas, os minerais, vegetais, animais e, consequentemente, nós, humanos, somos formados por esses 4 elementos. Dentro de nós existem esses elementos,
tanto na nossa constituição física, como na nossa constituição psíquica, psicológica. E esses elementos, quando estão em harmonia, produzem certos valores, certas virtudes na nossa parte psíquica. E quando estão em desarmonia, também produzem certos comportamentos negativos, certos elementos negativos dentro do nosso mundo psicológico. Vamos ver quais são esses elementos. Vamos lá. Oi. Elemento terra. Ele traz como consequência negativa do seu desequilíbrio questões relacionadas com o materialismo, com os apegos, com a avareza. Mas também tem a sua parte neutra, podemos dizer assim, que é a busca da estabilidade. Por ser um elemento fixo, denso, material, ele nos dá essa capacidade de aquietar-se, de ficar tranquilo, sossegado. Depois, em outras oportunidades, podemos também falar algo sobre a astrologia. E nós vamos ver que os signos relacionados ao elemento terra, por exemplo, touro, né? É aquele sujeito tranquilo, né? Sossegado. Por quê? É a característica do elemento terra. Né? Caseiro, a não ser que pise no pé dele, né? Que aí vira o touro. Né? Pisa no casco, né? Vamos lá. Elemento água, em desequilíbrio, traz luxúria, paixões, questões relacionadas à sexualidade. Também tem relação com a saúde, já em situações neutras aí, né? Questões com a saúde. Quando o elemento água está desequilibrado em nós, ele nos traz muita debilidade, muita enfermidade. Esse sistema imunológico baixo é uma... Porque pode perceber, nós estamos em desequilíbrio o elemento água. Em outras palavras, nosso emocional está fraco, está desequilibrado. Porque a água tem relação com as emoções, né? Então, isso traz uma imunidade, baixa imunidade. Também tem a ver com adaptação, com viagens, né? Adaptação porque a água ele se adapta facilmente a qualquer circunstância, não é? Nós temos aqui, não é água, é um chá, né? Mas está líquido, né? Então, se ele está aqui dentro da jarra, ele tem o formato da jarra. Se ele está no copo, ele tem o formato do copo. Se eu jogo no chão, ele espalha. Ou seja, ele se adapta a qualquer circunstância que o submetam. Assim deveríamos ser nós, se esse elemento está equilibrado em nós. Senão, nós vamos sempre reclamar da vida. Divagação, luta mental, conversa interior, batalhar dos opostos. É aquela convulsão de pensamentos, de dúvidas, que se apresenta na mente. E ele equilibrado nos dá clareza mental, inspiração, dinamismo, né? Dá todas essas características, que é o contrário de todos esses elementos negativos. E por último, aí, o elemento fogo, né? Que traz como consequência do seu desequilíbrio a ira, a violência, brigas, paixões, mas também como parte positiva traz a segurança, a força, o domínio. O tarô é composto de simbologia e numerologia, o que a gente já falou. Portanto, ao estudar a carta, devemos refletir sobre ambos. Sobre o número, como a gente falou agora, compreender isso da importância do número é fundamental. E sobre os símbolos da carta. Nós vamos, infelizmente, não podemos entrar em toda a carta e explicar a sua simbologia, mas vamos deixar uma visão geral e dar assim, livros, bibliografia para vocês pesquisarem. Mas o que a gente quer dizer com isso? Que ao sair uma carta como essa, por exemplo, 1, nós devemos refletir sobre o conteúdo do número, olha lá, o ponto dentro do círculo. E devemos também refletir sobre os símbolos. Por que tem um cubo aqui? Né? Por quê? Por que esses olhos? Por que essa espada? Por que esses elementos aqui nesse símbolo? Outro detalhe, primeiro devemos estudar as cartas, uma por uma. Conhecer seus símbolos, seu conteúdo, gravá-las de memória e só então passar à prática da predição. Nós vamos ensinar aqui técnica de predição, mas não adianta